de ter. Você é um compositor e se sente ignorado pelos artistas por ser desconhecido e por isso suas músicas não saem da gaveta? Sabe como faz para todo mundo te reconhecer como compositor? Você precisa... Eu vou pro Mineirão, tô quietinho no meu coração. Não me rasgo na bandeira e começa a correria. Acaba por ir até azul, acabando minha alegria. Acabando minha alegria. Saída de estádio, estádio é sempre igual. Sangue no rosto, o motorista atropelando, avançando o sinal. Quero ver onde vai, todo mundo se dá uma comer, eu sei babaca. Quero ver onde vai, todo mundo se dá uma comer, eu sei babaca. É a música de babaca. Comigo, eu vou pro Morumbi. Trabalhei uma semana pra chegar até aqui. Mas quando a bola roda, me começa a ativação. Mancha verde de aviões comandando a confusão. Esperei o tempo todo por essa decisão. É desse jeito até ganhando. Ninguém está campeão, ninguém está campeão. Não, mas o resto é... Violência contra violência, às vezes é inteligente. O ataque é a melhor defesa quando vem com consciência. Não há paz, sem justiça e condições sociais. Nesse caso, a vítima e o culpado são iguais. Os motivos da revolta são os mesmos dos dois lados. Então se ligue e direcione o seu recídio. Tô ligado! E aí, em vez de queimar os seus pseudo rivais, vamos lutar, mas fumando o cachimbo da paz. Olha os anjos aí, galera! Pelé, Garrincha, Torção, Vender, Dinamite, Cláudio Adão. Aquilo toca pra Leandro e Didi, uma faixa, sou River e Valdir. Cinco tocando pra Nilton, Santos e Felipe. Eusébio, Romário e Bebeto. Para Passa, Tafarel e Carlos Alberto, Maradona, Avenida aqui, Canidia. Ricardo Rocha, Tadarson, Falcão e Reinaldo, Zé Túlio. Sócrates e Fio Maravilha. Amoroso, Ronaldo, Viola e Edmundo. E todos os craques do resto do mundo. É gol! Pronto, estava falando com o microfone fechado. Então, turma, hoje a gente vai dar início ao segundo módulo. Esse segundo módulo ele tem uma roupagem totalmente diferente do primeiro módulo, tá? Porque o primeiro módulo ele estava focado mais na teoria e apresentar para vocês como é que é avaliada, né, cada competência, cada característica, certo? Nesse segundo módulo, ele já tem mais um aspecto mais autônomo, tá? Então, vocês terão mais a autonomia na questão da produção e vai ser algo mais prático, né? Então, vou exigir que vocês produzam mais durante mesmo a aula, tá? A gente explica uma parte e aí exige aí essa produção, certo? Mas tudo aos poucos, tá? O que é que vocês acharam do esqueleto? Facilitou um pouco a vida de vocês? Era aquilo mesmo que vocês imaginavam? Você conseguiu ver, Marco, o esqueleto? Não vi, eu tive tempo não. Mas eu Teve vou não, assistir a né? aula. Não, vou assistir a aula e vejo. Mas você conseguiu assistir a aula passada? Não. Eu estava abafado semana passada, tive uma crise de nariz, né, meu Deus? Sinusite? Sinusite. Fui para o hospital e a semana não foi boa, não. Vamos lá, dias melhores. A aula passada, Marco, a gente trabalhou com modelos de redações prontas, esqueleto, entendeu? Que já tinha toda a estrutura certinho, e aí você só faz completar aí com um pouco dos seus argumentos e o tema que vai ser abordado. Então, assim, facilitou bastante. Na realidade, o objetivo é que tenha ali um norte de estrutura para que vocês desenvolvam, entendeu? O aluno que já tem essa habilidade na produção em todas as competências, lógico que não precisa seguir à risca o esqueleto, né? Mas quem ainda não tem essa habilidade, o esqueleto é um bom caminho, né? A ser seguido.
E aí, hoje, a gente vai trabalhar um pouco, vai fazer uma análise, né? Eu peguei a redação de David para a gente fazer uma análise aqui ao vivo, tá? Para vocês perceberem como é o olhar do corretor. Vocês precisam ter essa ideia, essa malícia de saber quando você está escrevendo, você não está escrevendo para si, você está escrevendo para o corretor. E aí vocês precisam perceber como é este olhar do corretor. Então, eu vou corrigir a redação de Marco aqui ao vivo para vocês, tá? E aí eu quero a participação mesmo de vocês, certo? Esse módulo, ele é exige muito da participação de vocês, tá? E depois eu vou trabalhar a questão do tema, como trabalhar o tema e como questionar este tema, certo? É o objetivo da aula de hoje, tá? Só para relembrar, início da aula, quais são os 7 passos para a redação nota 1000? Quem lembra? Sem pescar no papel, alguém lembra? A aula online tem essa facilidade, né? Você abre o caderninho, o professor nem Sem vê. pescar, eu vou tentar. 4 parágrafos. Massa. 4 No parágrafos. mínimo, cada parágrafo tem no mínimo 3 períodos. Massa. Cada parágrafo começar com conectivo lógico. Sim. Vai falando aí se eu errar. Tá certinho. Quarta dica. A quarta. Deixa eu ver. Eu já falei desse conectivo lógico, né? Uhum. São 7, faltando a quarta ainda. Vai, Cabral, me ajuda aí também. Sem pescar é barriga. A conclusão. Que a conclusão tem que ter os 5 pontos, não é isso? Massa, exatamente. A maneira que vai ser feito. Deixa eu ver, não sei não. Eu sei botar no papel. Qual foi o outro, Gabriel, que você falou que eu não vi? Como será feito, quem vai fazer, o modo de execução, eu acho que os resultados e a retomada do tema. Exatamente. Agora já falaram 4, 3. Colocar o tema na introdução e na conclusão. Isso, faltam 2. Ainda falta ainda, é misericórdia. Projeto de texto com suas teses. Isso, falta 1. Seria iniciar o contextualização? Seria isso? Não. Não, isso é importante, viu, Gabriel? Mas essa dica não está aí na relação. Só está faltando um que refere-se à competência 4. Quem lembra? Já foi, não foi 4 parágrafos, cada parágrafo iniciar com no mínimo 3 períodos, cada período iniciar conectivo lógico, um projeto de texto com 2 teses. Sim. Colocar o tema na introdução e na conclusão. Os parágrafos 2, 3 e 4 devem iniciar com operador lógico, foi esse? Foi isso, deve iniciar com o operador argumentativo, exatamente. E os 5, a proposta da versão com os 5 elementos, que foi Cabral que falou. Turma, toda aula a gente tem que revisar isso, tá? Para quê? Para que no momento em que vocês estiverem produzindo a sua redação, já fluir essas 7 dicas, certo? Não precisa você recorrer ao caderninho, porque automaticamente já vai estar internalizado ali. Outra coisa, naquela forma bem resumida, o que é que a competência 1 analisa? Fala aí para mim. Não precisa ler aquela parte não, eu quero aquela ideia bem resumida. O que é que eu olho na competência 1? Estrutura ortográfica, é o meu foco de Aquiles aí. Massa. Então, desvios ortográficos e a estrutura sintática, exatamente isso. Na competência 2, eu observo 3 aspectos. O que é que tem que ter na competência 2? Quem lembra? Estrutura do texto, né? Estrutura do texto. Argumentação. Isso. Segundo ponto que eu analiso, tem que ter o quê? Repertório legitimado. Repertório legitimado, pertinente e produtivo. Isso. Marco, você tem dúvida sobre o que seja repertório legitimado, pertinente e produtivo? Se puder repetir, eu agradeço. Vamos lá. Agradeço.
Na competência 2, a gente analisa 3 aspectos. Primeiro, se possui uma estrutura de um texto dissertativo, ou seja, se tem introdução, desenvolvimento e conclusão. 1 parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão, certo? Se a abordagem do tema, e aí eu já dei a dica, para não tangenciar, você pega aquela proposta ali do tema, da sua redação, e adequa, da redação, e adequa ao seu texto, certo? E o principal, porque sem ele você não consegue 200 pontos, é ter repertório legitimado, pertinente e produtivo. O que é isso? O repertório legitimado, Marco, é quando você faz uma citação. Você cita ou um dado histórico, um fato histórico, ou um dado, ou uma citação de um livro, de uma novela, de um filme, de um teatro, de uma celebridade. Tudo isso entra como repertório legitimado, certo? Que refere-se a alguma área do conhecimento, tá? Quando é que esse repertório legitimado ele vai ser pertinente? Quando ele está relacionado ao assunto, tá? Então aí a gente considera pertinente. E quando é que ele vai ser produtivo? Quando você explora aquele repertório. Como? Quando você faz um link, um elo dos seus argumentos, do seu ponto de vista, relacionando aquilo que foi citado. Nesse momento, seu repertório fica sendo legitimado, pertinente e produtivo. Tendo um repertório legitimado, pertinente e produtivo, você automaticamente fica com 200 pontos na competência 2, entendeu? E aí, a dica, que foi até você mesmo que falou, de onde usar esse repertório. Eu sempre indico que você inicie a sua redação, a sua primeira linha, apresentando um repertório, tá? Por quê? Porque nesse primeiro momento aí, você automaticamente já ganha esses 200 pontos da competência 2. Então, é importante você iniciar o seu texto fazendo uma contextualização, tá? Tranquilo? Entendi. Entendeu direitinho? Entendi. Pronto. Obrigado. Qualquer dúvida, gente, não deixa passar, tá? Pergunta mesmo. Na competência 3, a gente analisa o quê? Fala para mim. 2 coisas que eu analiso na competência 3. Quem lembra? Projeto de texto, desenvolvimento das ideias. Certo. Alguém tem dúvida como é que deve ser um projeto de texto estratégico? Como é que deve ser um projeto de texto estratégico? Explica aí para mim. O que é que tem que ter em um projeto de texto para ele ser considerado um projeto de texto estratégico? Porque você só consegue 200 pontos se você apresentar um projeto de texto estratégico e se tiver aprofundamento no desenvolvimento das ideias, tá? Como é que vai ser um projeto de texto estratégico? Como é que tem que ser esse projeto de texto estratégico? Só seguir os 7 passos que você deu aí. Hum, hum, hum. Não, estratégia desse jeito aí. Eu quero falar só o projeto de texto, porque esses 7 passos envolvem todas as outras competências, né? Envolve a competência 1, envolve a competência 4, envolve a competência 5, quando você cita os 5 elementos, mas só o projeto de texto. Como é que seria um projeto de texto estratégico? Que se refere-se só à competência 3. Os 7 passos, ele acaba englobando aí as 5 competências, né? Mas o projeto de texto estratégico é uma característica específica da competência 3. Como é que deve ser um projeto de texto estratégico? Na sua mente, pode falar o que você pensa, não tenha medo de errar, não. Eu estou um pouco rouca, porque ontem eu dei muita aula. Eu até bebi uma aguinha. Eu teria que ter a tese, os argumentos na introdução. Massa! E o que mais? Aí a tese, o argumento 1 no desenvolvimento 1 e a tese 2, o argumento 2 no desenvolvimento 2. Ô, Vivian, isso eu sei, mas na hora de botar no papel, você vai ver minha redação. Eu me confundo. Mas quando você olhar o esqueleto, você vai com uma tranquilidade, não vai ter essa questão, porque o esqueleto está bem claro isso, sabe, esse desenvolvimento.
O que é que está talvez faltando em você? Essa estratégia, entendeu? De como colocar no papel. E aí o esqueleto vai te dar esse norte. Obrigado, Guilherme. Separei minhas redações tão assim, eu sei como escrever, mas na hora de botar no papel, eu acho também falta de prática. Só que eu não começo a iniciar, aí não tenho prática, eu não consigo iniciar. Aí fico com medo. As minhas redações elas ficam confusas. Eu tenho todas as ideias na cabeça, quando eu começo a escrever, confundo tudo e dá no que dá minhas redações. Mas aí sabe que é só prática. E Marco, não tem jeito. Tem que fazer uma redação por semana, porque para poder ter prática, tem que ir fazendo, entendeu? Para você conseguir suprir, né, essas dificuldades de como é que eu começo a redação, como é que eu desenvolvo, só a prática mesmo, sabe? Mesmo com o esqueleto em mão, mesmo sabendo todas as estratégias, o que tem que ter em toda a competência, só com a prática que você consegue desenvolver mesmo, sabe? Não tem jeito. Sim, Marco falou aí as ideias do projeto de texto estratégico, mas ficou faltando só o fechamento. Como é que tem que ser o fechamento de um projeto de texto estratégico? Ou seja, a conclusão de um projeto de texto estratégico. Ele falou até a parte do desenvolvimento, né? E a conclusão, como é que tem que ser? Do projeto de texto estratégico. A conclusão tem que ter a ação que será executada, o agente, como ele executar, o efeito, detalhar esse efeito e retomar o tema da redação. Pronto, você falou aí uma palavra-chave, exatamente. Então, turma, o projeto de texto estratégico é esse. Só o projeto de texto que eu estou falando, não estou nem falando do desenvolvimento das ideias, que são as duas características da competência 3. Você apresenta 2 teses na introdução. Essas 2 teses serão desenvolvidas de forma respectivas e hierárquica, ou seja, primeira tese no primeiro desenvolvimento, segunda tese no segundo desenvolvimento, tá? E, na conclusão, fazer uma proposta de intervenção solucionando aquelas 2 teses, certo? Eu não posso fazer uma proposta de intervenção se eu não citar aquelas 2 teses. Tenho que citar as teses, tá? E aí, uma dica muito boa é na hora que você fizer a sua proposta de intervenção na conclusão, você citar as palavras-chave que você colocou lá na introdução como tese na sua conclusão. Por quê? Porque você vai mostrar de forma clara para o corretor que você está solucionando de fato aquela tese que foi apresentada na introdução e desenvolvida no desenvolvimento. O que é importante? Mostrar que todas as ideias estão conectadas. Quando você... Outra coisa, viu, Marco, importante. Você está desenvolvendo, e aí no seu desenvolvimento, você lembrou de uma causa muito importante sobre aquela problemática. Se você não apresentou esta causa na introdução, você não pode colocar no desenvolvimento. Por quê? Porque as ideias têm que estar interligadas da introdução ao desenvolvimento à conclusão. E aí, para você fechar a sua redação, né, finalizar, você citou aí uma coisa muito importante, fazer um link, né, com aquela contextualização que iniciou a sua redação. Por que é importante esse link aí, né, esse elo aí? Porque você vai mostrar para o seu corretor que todas as ideias estão interligadas, da primeira linha lá da introdução até a última linha da conclusão, certo? Competência 4, bem resumido, o que é que a gente analisa? Competência 4 é muito fácil, né, gente? O que é que a gente analisa na competência 4? Quem lembra? São os operadores argumentativos, no mínimo, né? Exatamente. Os operadores argumentativos e os elementos coesivos. Turma, tem que ter operador argumentativo ligando os parágrafos no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo. Para você conseguir 200 pontos, qual é a quantidade mínima aceitável? São 2 parágrafos, 2 operadores argumentativos ligando os parágrafos. Então, por isso que muita gente, no segundo parágrafo, inicia com a princípio, primeiramente, em primeiro lugar, em primeiro plano.
essas expressões, elas não são consideradas operadores argumentativos, são considerados elementos sequenciais, mas não operadores argumentativos. Mas por que que os alunos continuam recebendo 200 pontos? Porque eles colocam esses operadores argumentativos no segundo e no terceiro parágrafo. No terceiro e no quarto parágrafo, certo? Então, como a exigência mínima é ter 2 operadores argumentativos ligando os parágrafos, aí consegue. Só que, além de iniciar os parágrafos com operadores argumentativos, esses operadores argumentativos devem aparecer dentro dos parágrafos, ligando os períodos. Se não acontecer isso em todos os parágrafos, você também não consegue receber 200 pontos. Não significa que tem que ter em todos os períodos, mas pelo menos aparecer uma vez em cada parágrafo, tá? Esse operador argumentativo ligando os períodos. E não ter repetição de palavras de forma muito próxima dentro do mesmo período, ou até mesmo evitar dentro do mesmo parágrafo, certo? Não ter repetições de operador argumentativo ao longo do texto, tá? E não ter inadequação desses operadores argumentativos. Também não pode acontecer, certo? E aí, gente, uma dica que eu dou para vocês para evitar, né, essas repetições é quando você terminar de fazer o seu rascunho da sua redação, você faz uma leitura. E aí, da redação. Neste momento, antes de passar limpo, você faz como se fosse um caça-palavra mesmo. Observa se tem alguma palavra repetida dentro do mesmo período ou dentro do mesmo parágrafo. E o que é que faz? Se tiver, risca e substitui por um elemento coesivo. O que é esse elemento coesivo? Uma palavra sinônima ou então até um pronome que substitui aquele nome, certo? Outra dica, lê e vê se tem algum operador argumentativo. Esse momento, essa leitura que você está fazendo a revisão da sua redação, tem que ser uma leitura específica para a competência 4. Você vai focar na competência 4. Pronto, terminei minha redação, vai ser essa aqui é o rascunho. Então, vou observar. Tem algum elemento coesivo, algum operador argumentativo repetido aqui? Não. Aí já foi. Tem alguma palavra que está sendo repetida dentro do mesmo período? Também não. Então, já foi. Então, precisa fazer essa releitura do rascunho só para a competência 4, tá? Na competência 5, o que é que a gente avalia? 5 são o que Cabral falou aí. São a Exato. questão dos operadores da proposta de intervenção. Ou seja, proposta de intervenção com os 5 elementos que vocês já estão sabendo. Sempre quando você for colocar a ação, você tem que especificar a ação. Nunca coloque, é necessário que o governo tenha ação, tenha uma ação referente a isso e isso. Não, você tem que especificar qual é essa ação que vai ser feita, tá bom? 5 elementos, agente, ação, detalhamento, modo meio e efeito. Existem palavras-chave para você identificar esses elementos. Por exemplo, a ação você pode iniciar com o verbo no infinitivo. O modo meio, introduza seu modo meio utilizando a palavra por meio de, ou então através de. Eu prefiro até o por meio de. O efeito, a fim de, certo? Por quê? Porque são palavras-chave que introduzem esse elemento. E se você colocar essas palavras-chave... Repete, por favor, Vivian, repete de novo aí. Vamos As lá. palavras-chave. A ação você pode iniciar com o verbo no infinitivo, certo? O modo meio você pode colocar iniciando com por meio de. Então, por meio de, e aí você coloca o modo meio. E o efeito, o a fim de. Por quê? Porque essas palavras introduzem esses elementos. E por que isso é importante? Porque você facilita para o corretor esse olhar. Oi. No detalhamento. No modo meio, eu posso botar por meio de. No efeito seria a fim de. E no Isso. detalhamento.
O detalhamento, David, não tem a palavra-chave, porque depende do que você vai especificar, entendeu? Por exemplo, se você colocar Ministério da Cultura, aí você pode colocar como detalhamento órgão responsável por isso, isso e isso. Já entra como detalhamento, depois do agente. Ministério da Educação, órgão responsável para cuidar da data tal. Então, isso aí, se você quiser, você já deixa como seu detalhamento, que vai ser o quê? Um detalhamento do agente. Por que um detalhamento do agente? Porque você está especificando quem é aquele agente, entendeu? Mas, assim, pode ser detalhamento do agente, pode ser detalhamento da ação, pode ser detalhamento do modo meio e pode ser detalhamento do efeito, quando é um efeito do efeito, entendeu? Então, não existe assim, a palavra-chave para o detalhamento em si, tá? E o efeito eu já falei. Então, é isso. Então, por que é importante usar essas palavras-chave? Para você facilitar o olhar do corretor. Quando o corretor pega a sua conclusão e olha, e você utiliza essas palavras-chave, ele já sabe que você trabalhou aqueles elementos. Então, logo, ele vai lhe dar aquela nota. Entendeu? Então, assim, a ideia não é só aprender a fazer, e sim facilitar o olhar do corretor, colocando na redação o que o corretor quer ler, entendeu? Por isso que eu digo, quando você prepara uma redação, você não prepara uma redação para você prepara para o corretor. E aí você tem que se colocar no lugar do corretor. O que é que o corretor precisa enxergar nessa redação? Como é que eu posso facilitar o caminho aqui para que ele enxergue melhor esses elementos aqui? Aí você vai colocar isso, entendeu? Vamos lá. Gente, então, vocês falaram aí os 7 passos, certo? Para a redação nota 1000, e a gente revisou essas competências. Agora, eu vou abrir a redação de David e a gente vai analisar, tá? Juntos. Eu quero que vocês percebam. Minha vida. Cabral. Desculpa, não ouvi. Cabral. É a minha de Cabral, a redação. Ou é de David? Não, aqui está no sistema aqui aberta, é a de David. Mas aí na próxima semana eu já abro a sua, tá bom? Se quiser e der tempo, eu abro a sua também. É porque o sistema, a gente não escolhe a redação que vai ser aberta, a gente abre e aí é aquela que a gente tem que corrigir. E na fila ali tem, além da sua, tem mais 2 de Gustavo, que são antigas, que ele enviou ontem. Aí eu posso, depois da de David, abrir e ser a dele. Se for a dele, aí eu deixo para corrigir a sua na próxima aula. Se não for, eu posso até olhar a sua nessa aula também, tá bom? Mas o que eu quero, fazendo a correção com vocês desta redação ao vivo aqui, eu quero que vocês percebam como é o olhar do corretor. O que é que ele pensa na hora que ele está lendo a sua redação. Porque vocês precisam, gente, agora ter esse olhar de corretor. O objetivo é esse. Vocês já sabem a técnica, vocês já sabem o que é preciso ter em uma redação. Agora vocês têm que ter esse olhar do corretor, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para vocês uma guia para a gente analisar. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz ao ler, ao olhar, é aquela análise geral, né? Então, tem 4 parágrafos, tá vendo? Direitinho. E aí, agora eu vou começar a fazer a leitura. Quando eu faço a leitura, automaticamente eu já vou observando se contém todas aquelas competências. Bora lá. Vou ler o primeiro parágrafo, tá? A Constituição Federal de 1988. O que é que eu já vi aqui? Um repertório. Então, eu já vou, ó, grifar aqui e colocar que tem um repertório, certo? E aí eu vou observar se esse repertório ele está relacionado ao tema e se está também de forma produtiva. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 estabelece que todos têm direito à liberdade de locomoção. Nesse viés, faz preciso buscar como garantir a eficiência da mobilidade urbana no Brasil. Logo, o congestionamento de veículos e a baixa
e o baixo quantitativo da faixa de pedestre contribui inumeramente para o fomento dessa problemática. Bora lá. Ele colocou aqui um repertório, certo? Na hora que ele coloca aqui, ó, nesse viés, faz preciso buscar como garantir a eficiência da mobilidade urbana no Brasil, ele automaticamente, gente, transforma esse repertório em pertinente. Por que pertinente? Porque ele relacionou, né, no período seguinte aqui com o que foi citado, abordando o tema. Duas coisas que ele conseguiu fazer: tornar impertinente e produtivo, porque ele relacionou ao que foi citado, abordando um tema, dando uma produtividade. Então, aqui, ó, nesse viés, faz preciso buscar como garantir a eficiência da mobilidade urbana no Brasil. Olha aqui o tema, então é pertinente, certo? Porque está relacionado ao tema. Aí aqui, logo, o congestionamento de veículos e o baixo quantitativo da faixa de pedestre contribui enormemente para o fomento dessa problemática. Nessa parte aí, ele deu essa produtividade. Ele argumentou com seu ponto de vista relacionando à Constituição. Por que foi relacionado à Constituição? Porque ele cita aí a questão da liberdade de locomoção, que é um direito, né, pregado na Constituição. Então, aqui ele apresentou um repertório legitimado, que a Constituição é um repertório legitimado. É pertinente ao tema porque fala sobre a liberdade de comoção, certo? E no período seguinte ele abordou por completo esse tema, dando continuidade ao que foi citado, e apresentou também esse ponto de vista. Então, nesse momento aqui, ó, gente, eu quero que vocês percebam que no primeiro parágrafo, só em ler o primeiro parágrafo, ele já conseguiu 200 pontos na competência 2. Ô, professora, e aí, esse ponto aqui pode cair? Só existe uma forma dele perder esses 200 pontos na competência 2. Qual? Se ele ultrapassar a quantidade máxima de linhas, porque são 30 linhas. Se ele escrever 31 linhas, o seu texto dele vai ser analisado até a 30ª linha, e aí seu texto vai ser caracterizado como uma conclusão incompleta. Um texto com conclusão incompleta fica apenas com 80 pontos na competência 2. Se ele não fizer isso, os 200 pontos dele já está garantido aqui, certo? Vamos ver aqui o que é que a gente pode aproveitar mais nesse parágrafo aqui, que é a introdução. Constituição Federal de 1988 estabelece que todos têm direito à liberdade de expressão e locução. Nesse viés, olha um operador argumentativo intraparágrafo aqui, ligando os períodos. Então, já marco aqui, ó, operador argumentativo. Faz preciso buscar como garantir a eficiência da mobilidade urbana no Brasil. Tema. Logo, mais um operador argumentativo aqui. Vamos botar. Congestionamento de veículos. Congestionamento de veículos, gente, vai ser o quê? A primeira tese dele, tá? Então, tese 1, competência 3. E o baixo quantitativo da faixa de pedestre contribui enormemente para o fomento dessa problemática. Então, baixo quantitativo da faixa de pedestre. Vamos lá. Tese 2. O que é que agora eu vou observar? Eu vou observar se David desenvolveu essas duas teses de forma respectiva e hierárquica ao longo do texto. Então, vamos lá. Segundo parágrafo. Outro sim, é notório que a questão política administrativa esteja entre as causas do engarrafamento de veículos. Olha aqui, congestionamento de veículo, engarrafamento de veículo, ele utilizou palavras sinônimas, então já sei que David aqui, estou com a mão tortinha, já sei que David aqui, ó, vai desenvolver a sua primeira tese, né? Então,
Tese 1. É importante, gente, que vocês coloquem no seu primeiro período do desenvolvimento essa tese, tá? Para você mostrar para o corretor, né, que existe esse tópico frasal da primeira tese. É isso que tem que ter, certo? Aí vamos lá. Há um desvio aqui, né, ortográfico. Dois desvios, eu nem falei. Nesse viés tem que ter uma vírgula, tá, David? Depois de nesse viés, no primeiro parágrafo. Depois eu falo os desvios. Vamos lá. Aí aqui outro Pode ir sim. falando aí, pode ir falando. Eu acho que eu botei, mas se apareceu aí. Na segunda linha, depois de nesse viés, faltou uma vírgula. Tem aí na sua. Esse vermelho aqui fui eu que fiz. Deixa eu pescar aqui. Nesse viés, vírgula, na segunda linha. Não apareceu não, não apareceu não. Eu botei o faz logo aí, não coloquei não. Pronto. Na primeira linha, esse tem aqui, ó. Vamos ver aqui o que é que está escrito, ó. A Constituição de 1990 estabelece que todos têm direito à liberdade de locomoção. Tem está relacionado a quê? A todos. Todos está no plural, certo? Logo, esse tem que ir para o plural. Como é que ela vai para o plural? Um Como é que acento, botar o acento colocando todo. acento circunflexo, entendeu? Então, aí sim, esse tem vai estar concordando com todos, tá? Na linha 8, a gente tem um desvio na palavra veículos, né, engarrafamentos. Peraí, deixa eu ver se é veículos mesmo. Outra, sim, é notório que a questão de política administrativa esteja entre as causas do engarrafamento. Ah, não, desculpa, veicular, desculpa. Veicular. Deixa eu tirar aqui. Eu li veículos, tá? Mas é veicular, tá correto, tá? Desse modo, o filósofo Aristóteles. Aristóteles é uma palavra proparoxítona. Por que é uma palavra proparoxítona? Porque tem a sílaba tônica a antepenúltima, ó. Aristóteles. Coloquei o acento não, foi? Botou não. Olha aí. Ainda Então, fui pescando ainda na... Então, Aristóteles deveria ter o acento agudo na antepenúltima sílaba. Uma dica, turma: toda palavra proparoxítona, ela será acentuada. Então, você pronuncia. Tem a sílaba mais forte, a antepenúltima? Coloca o acento, tá? Aí aqui tá. Vamos lá. Eu vou corrigir primeiro os desvios e aí a gente analisa o parágrafo. Destaque: é possível perceber no Brasil a falta de programas e medidas que viabilizem o descongestionamento. Qual é o problema aqui, David? Ausência de paralelismo sintático. Localiza a conjunção aí. E olha aqui a conjunção. Essa conjunção está ligando dois termos equivalentes, de programas e medidas que viabilizem o descongestionamento. Se programa está sendo acompanhado por uma preposição, o segundo termo tem que ser equivalente também. Então, de programas e de medidas que viabilize o descongestionamento. O que é que faltou aí para existir essa presença de paralelismo sintático? A preposição de no segundo termo. Viu aí? Sim, sim. Ok. Então, vamos lá. Então, já analisamos aqui os desvios, né? Agora a gente vai analisar o segundo parágrafo. O segundo parágrafo tem que ter o quê? Um link, né, da primeira tese. Por quê? Porque o segundo parágrafo eu vou desenvolver a primeira tese, que é o meu D1, tá? Desenvolvimento 1. E aí que você já colocou. A primeira tese eu sei que fala sobre congestionamento de veículos, certo? Então aqui, outro sim, é notório que a questão política administrativa esteja entre as causas do engarrafamento veicular. Perfeito. Você já fez aí o seu tópico frasal relacionado à primeira tese. Desse modo, vamos marcar o outro assim, que é um operador argumentativo, tá? Massa. Iniciar aqui o parágrafo com um operador argumentativo, certo? Desse modo, também é um operador argumentativo. Muito bem. Outra coisa legal, David, que você fez. Você já iniciou o seu segundo período com
um repertório. Isso é ótimo. Por que que é bom iniciar o segundo período com um repertório? Porque dá tempo você argumentar, né, o que foi fundamentado, o que foi citado. Então, tem que ser no primeiro período mesmo, certo? Ou no segundo período mesmo. Por que não no primeiro período? Porque no primeiro período você vai fazer o quê? Esse link aí com a primeira tese que foi citada na introdução, tá? Então, vamos lá. Desse modo, o filósofo Aristóteles afirma que políticas devem ser utilizadas de modo que, através da justiça, o equilíbrio social seja alcançado. Destarte, outro operador argumentativo, muito bom. O que é que você está fazendo? Utilizando operadores argumentativos intraparágrafos, ou seja, ligando os períodos dentro dos parágrafos. Destarte, é possível perceber no Brasil a falta de programa e medidas que viabilize o descongestionamento no trânsito para suprir tais necessidades. Fechou. Olha aí, pensa comigo. Seu primeiro D1, ou seja, seu desenvolvimento 1, relacionou a primeira tese, você argumentou essa tese de forma fundamentada e ainda fez um fechamento. Perfeito. Vamos para o segundo. Quando eu vou ler o segundo desenvolvimento, que está no terceiro parágrafo, eu já vou em mente com a sua segunda tese. O que é que fala aqui a sua segunda tese? Baixo quantitativo da faixa de pedestre, que contribui enormemente, enormemente É para isso mesmo, enormemente. enormemente para o fomento dessa problemática. Então, o que é que tem que ter aí? Baixa quantidade da faixa de pedestre. Vamos ver se você argumenta isso. Ademais, a escassez da faixa de transitentes impõe limites ao direito. Transeuntes. Trans o quê? Transeuntes. Certo, que refere-se às pessoas, né, que transitam. Ok. Isso. Impõe limites ao direito de ir e vir do cidadão. Dito isto, o sociólogo Emile Durkheim afirma que o fato social é um conjunto de hábitos praticados pelas pessoas, a qual permite a identificação de uma consciência coletiva que influencia as ações de todos os membros daquela sociedade. Posto que, ao atravessar de um lado para o outro, é necessário que haja tal recurso, visto que, sem ele, é inviável a locomoção. Massa. Então, bora lá. Ademais, operador argumentativo, certo? Vamos marcar ele aqui bonitinho. Aqui, a escassez da faixa de transmoentes, né? Transuentes, não é isso? Transeuntes. Transeentes. Ah, Fê Maria, quase não sai. Isso aqui, ó, gente, é o quê? A sua segunda tese, tá? Então, por que é importante? Por que é importante colocar isso na primeira linha do seu segundo desenvolvimento? Para você mostrar para o seu corretor que você vai desenvolver agora a sua segunda tese, que foi citada na introdução, tá? Impõe limites ao direito de ir e vir do cidadão. Dito isto, mais um operador argumentativo aqui. Vamos lá. O sociólogo Emile Durkheim. Pronuncia aí a palavra Emily. Emily é uma palavra proparoxítona. Se é uma palavra proparoxítona, tem que ser acentuada na antepenúltima sílaba, certo? Afirma cadê eu botei aqui a acentuação? Botei. Que o fato social é um conjunto de hábitos de pessoas, o qual permite a identificação de uma consciência coletiva que influencia as ações de todos os membros daquela sociedade. Posto que, mais um operador argumentativo aqui, ao atravessar de um lado para o outro, é necessário que haja tal recurso, visto que é um elemento coesivo, tá?
elemento coesivo subordinativo. Visto que é um elemento coesivo subordinativo. Lembrando, se é um elemento coesivo subordinativo, não pode iniciar um período. Então, da forma que David colocou aqui, está certíssima, tá, David? Sem ele, é inviável a locomoção. Perfeito. Desenvolvi a primeira tese no segundo parágrafo, primeiro desenvolvimento. Desenvolvi a segunda tese no terceiro parágrafo, segundo desenvolvimento. Aí agora eu vou para a conclusão. Na conclusão, eu tenho que ter, de forma clara e específica, a solução dessas duas teses: congestionamento de veículos e baixa quantidade da faixa de pedestre. Então, eu tenho que solucionar de forma explícita, não pode ser de forma geral, essas duas teses. E aí a dica que eu falo, para que vocês deixem claro para o corretor a solução dessas teses, é quando você utiliza essas palavras-chave que foram colocadas na introdução como tese na sua conclusão. Vamos lá. Gente, eu tô rouca. Peraí. Deixa eu beber uma aguinha. Portanto, operador argumentativo bonitinho aqui. É evidente que medidas precisam ser tomadas para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Massa! O que é que você fez aí no seu primeiro período da sua conclusão? Você fez um anúncio da sua proposta de intervenção, certo? É evidente que medidas precisam ser tomadas e incluiu o quê? O tema para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Vem aqui, tema. Peraí, muita calma nessa hora. Porque, gente, é importantíssimo vocês colocarem o tema no início da sua proposta de intervenção. Porque a competência 5 exige 3 coisas: que você faça uma proposta de intervenção, então aqui você já anunciou para o corretor que vai ter essa proposta de intervenção, que essa proposta de intervenção aborde o tema, então você já colocou aqui, ó, nas primeiras linhas da sua conclusão, o tema, e que tenha os 5 elementos. Esses 5 elementos, aconselha, né, que coloque a partir do seu segundo período, certo? No segundo período. Então, vamos ver aqui o que é que ele fez. Cabe ao governo federal e ao Ministério da Infraestrutura elaborar um plano de expansão de rodovias, como a duplicação de algumas esse é o que? BBR, RR? Fala aí para mim, David. BR. BR? Sigla de BR. Ah, eu não sabia não, ó. Vivendo e aprendendo, tá vendo que a gente aprende? Através do Uma questão de BR-101, BR-006, que é certo. David, eu entendi. Eu estava Não lendo, se sabe o refere às quê? rodovias. Não, eu sabia disso. Pelo amor de Deus, senão você vai falar como é que eu dirijo, né? Mas sabe o que é que eu estava lendo? BBS. Eu não estava lendo BRs, entendeu? Ali, com a letra dessa também, como é que não fica a letra C? Não, mas agora que você falou, eu falei, não, é BRs, está certinho. É porque esse R aqui eu interpretei como um B. Aí eu falei, o que é BBS? Não sabia, mas é BR, está certinho. Vamos lá. Então, cabe ao governo federal e o Ministério da Infraestrutura elaborar um plano de expansão de rodovias, como a duplicação de algumas BRs através do território nacional, a fim de facilitar a migração das pessoas e dos veículos. Assim, o direito constitucional poderá ser concretizado. Massa, viu? Proposta de intervenção perfeita. E agora a gente vai analisar aqui para que vocês entendam por que foi perfeita. Bora lá. Já tem aí a proposta de intervenção, certo? Já tem a abordagem do tema na linha 23. Agora falta o quê? Os 5 elementos. Governo federal e Ministério da Infraestrutura. Deixa eu botar aqui que está melhor. O que é isso? A gente
Elaborar um plano de expansão de rodovias. É o que isso, gente? Que eu estou marcando aqui. Ação. Ação. Cadê Marco? Tô aqui, Vivian. Como a duplicação de algumas BRs. Isso aí é o quê? Vai ser o quê? Seria o isso aí? meio? Seria o meio? Neste caso, isso Ação. aqui vai ser um detalhamento. Sabe por que vai ser um detalhamento? Porque é um exemplo que você está dando. E aí, logo abaixo, você colocou através do território nacional. Neste caso aqui, vai ser o meio. Tá vendo? O modo meio. Pronto. Modo meio. Aí aqui, a fim de facilitar a migração das pessoas e de veículos. Oi. Esse a fim de facilitar a migração das pessoas e de veículos vai ser o quê? Quem sabe? O efeito. O efeito. Finalidade? Exato, finalidade. Exatamente. Então, vamos lá. Governo federal, olha a dica da mãozinha, lembra? Então, governo federal e Ministério da Infraestrutura, gente, elaborar um plano de expansão de rodovias, ação, como a duplicação de algumas BRs, detalhamento, através do território nacional, modo meio, a fim de facilitar a migração das pessoas e dos veículos. Efeito. Mãozinha aberta, 5 elementos, 200 pontos, certo? Aí aqui, gente, o que é que eu preciso ter certeza? Quais foram as teses de David? Congestionamento de veículos e baixa quantidade da faixa de pedestre. Ele, nessa proposta de intervenção, solucionou essas duas causas. Ele solucionou aqui, quando ele fala assim, ó. Cadê? A fim de facilitar a migração das pessoas e dos veículos. Então, dos veículos, ele relaciona ao quê? Ao congestionamento de veículos. Migração de pessoas, a questão da quantidade da faixa de pedestre. Agora, deixa eu ver aqui a ação em si. Duplicação de algumas BRs através. Tá legal, tá? David, pode especificar mais? Pode, tá? Então, você pode direcionar mais especificando mais essas teses na sua conclusão, tá? Use, não tenha medo de usar essas palavras-chave que você colocou na introdução na sua conclusão, não. Porque, às vezes, pode passar batido para o corretor. O que é importante? A gente facilitar essa correção do corretor, entendeu? Então, o corretor tem que olhar para a sua conclusão e não precisar nem pensar se, de fato, nesta conclusão, você relacionou as teses que foram citadas na introdução. Por isso que eu dou a dica de usar as palavras-chave, mas aqui você contemplou, sim, tá certinho. Então, o que é que a gente tem? Sim, assim aqui, ó, é um operador argumentativo. Vamos colocar aqui, ó. Operador argumentativo. Certo. E aí, ó, para poder fechar a redação de forma bem clara, o que é que David fez? Ele fez o fechamento do seu texto se referindo à contextualização citada lá na introdução. Olha como ele fechou. Assim, o direito constitucional poderá ser concretizado. Por que ele citou essa frase aqui para fechar o seu texto? Para relacionar a contextualização que ele iniciou. Ele iniciou a sua redação com a Constituição Federal de 1988. Quando ele coloca essa última frase aqui, fechando a sua redação, citando esta Constituição, ele vai mostrar para o corretor que a sua redação está com as ideias interligadas, da última linha à primeira linha, ou da primeira linha à última linha do seu texto. E o corretor vai ter total consciência que você colocou aquilo ali de forma estratégica, tá? Então ele fala, ó, esse aqui já sabe como é que tem que ser uma redação,
Então, ele vai ter essa consciência, ele vai perceber que a pessoa que fez essa redação já tem esse domínio, tá? Então, vamos lá. Quanto é que você ficaria nessa redação, David? Você ficaria com... Ficaria não, ficará, né? Porque você vai receber essa correção. 160 pontos na competência 1. Por que você vai ficar com 160 pontos na competência 1? Por conta dos desvios Ortografia. ortográficos, né? Botou o acento aqui, a vírgula na linha 2, o acento agudo na palavra Aristóteles na linha 9, a ausência do paralelismo sintático na linha 11, a ausência do acento agudo em Emily, certo? Se você tiver mais de 2 desvios ortográficos, você já fica com 160 pontos, tá? Na competência 2, você vai ficar com 200 pontos. Por quê? Porque você apresentou um repertório legitimado, que foi a Constituição, pertinente ao tema logo no período seguinte, e até na própria Constituição, que você fala liberdade de locomoção, já dá essa pertinência, né, ao tema. E você não deixou o repertório solto, você argumentou, né, você aprofundou seus argumentos relacionando ao que foi citado. 200 pontos, tá? Na competência 3, você vai ficar também com 200 pontos. Por que, David, você vai ficar com 200 pontos? Porque você fez um projeto de texto estratégico. Você apresentou aqui, na sua introdução, as 2 teses, certo? Essas 2 teses aqui, ó, congestionamento de veículos e baixo quantitativo da faixa de pedestre. Você desenvolveu nos parágrafos seguintes, certo? Segundo parágrafo, você desenvolveu a primeira tese. Terceiro parágrafo, você desenvolveu a segunda tese. E na proposta de intervenção, você solucionou essas 2 teses, essas 2 causas. Então, há um projeto de texto estratégico com desenvolvimento completo dessas ideias, certo? Então, 200 pontos. Na competência 4, você também ficará com 200 pontos. Deixa eu só confirmar. Por que você ficará com 200 pontos na competência 4? Porque você utilizou operadores argumentativos iniciando os parágrafos. Então, na linha 7, outro assim. Na linha 14, ademais. Na linha 22, portanto. Além disso, você utilizou operadores argumentativos ligando os períodos dentro dos parágrafos, como nesse viés, logo, desse modo, destarte, posto que, dito isso, e o assim. Então, tem operadores argumentativos. Não há repetição desses operadores argumentativos, não há repetição de palavras dentro do mesmo período e não há inadequação. Então, por isso, 200 pontos, tá? Na competência 4. E na competência 5, você também ficou com 200 pontos. Por quê? Porque você apresentou aqui, David, uma proposta de intervenção abordando o tema com os 5 elementos. Governo federal, agente e Ministério da Infraestrutura. Elaborar um plano de expansão de rodovias é a ação. Como a duplicação de algumas BRs é o detalhamento. Através do território, modo meio, a fim de facilitar a migração das pessoas e dos veículos, o efeito. Então, 200 pontos. Então, sua redação aqui ficará hoje com 960 pontos. Nota excelente. Se a gente for transferir para a pontuação do concurso de vocês, 96 pontos, tá? Então, só houve aí, você não ficou com a nota máxima só por conta dos desvios ortográficos, tá? Então, nota muito, muito, muito boa. Contemplando aí todas as características necessárias para ter uma nota máxima nas competências, exceto a primeira, né? Conseguiu aí entender, gente, como é o nosso olhar de corretor, o que é que a gente observa e cada parte detalhadamente? Conseguiu acompanhar, Marco? Consegui, Vivian. Ok. Então, gente, vou salvar aqui, tá? Na próxima aula, Marcos, a sua que você enviou agora, que foi da crise hídrica, eu vou corrigir, vou enviar direitinho para você, mas na próxima aula eu posso abrir a sua redação, tá bom? Para a gente fazer essa análise, porque é importante também fazer a análise do aluno, para poder o aluno ter esse parâmetro. Poxa, e a minha, será que está parecida com a de Marco? Ou será que está parecida com a que a professora mandou lá como modelo?
tá? E aí, Marco, antes de você redigir, né, a sua próxima redação, eu preciso que você assista a aula passada, certo? E que você estude os esqueletos, tá? Quando você fizer a sua próxima redação, você tem que fazer com base naquele esqueleto, tá bom? Ok, Vivian, vou Você fazer. você vai pegar aquele esqueleto e desenvolver em cima daquele esqueleto, tá? Pronto, beleza. Deixa eu salvar aqui, porque depois que eu marquei Ô, tudo. Vivian, Fala. eu creio que agora, acho que a turma que vai ficar aí, eu acho que é mais a galera pro CFO, salvo engano, né? Não sei se a a galera do Enem vai ficar. Eu queria ver em função dos temas, assim, entendeu? E aí Certo. os temas voltados mais para segurança pública, para a área de Eu acho segurança que é nem no pública. nosso grupo só Gustavo, né, David? Eu acho. Segurança pública, Isso. Eu estou fazendo exatamente isso, viu, David? Eu já pensei nisso. Inclusive, o tema que vocês vão trabalhar hoje é já referente à segurança pública. Eu pesquisei alguns temas prováveis que vão cair. Prováveis porque a mais gente não propício assim, para tem o isso para o conceito de segurança CFO, e pública. aí eu vou trabalhar em cima desses temas para vocês, entendeu? Ô, Vivian, o tema de hoje é violência nos estádios, é? Isso. Ah, Mas, beleza. mas a gente vai trabalhar um pouquinho agora sobre esse tema, tá bom? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui o segundo slide. Eu tô rouca. Deixa eu beber uma aguinha, porque ontem eu dei coisa até tarde, fiquei rouca. Vamos lá. Deixa eu ir aqui. Hoje, gente, a gente vai trabalhar duas coisas: questionamento do tema e ideias para desenvolver este tema, tá? E aí eu já fiz em cima da proposta de redação que vocês vão receber hoje, tá? Que aí vai já facilitar, né? E a aula de hoje já vai dar essa ideia, tá bom? É 9. Você tem que sair que horas, David? Confirma para mim. Eu pesquei aqui agora no grupo aqui, umas 9h40, 9h40, 9h45, eu Pronto, me retiro. pronto. Então a gente vai. Deixa eu adiantar aqui esse lado. Se não der tempo, a gente trabalha essa parte toda hoje, eu coloco no grupo e a gente termina da E tranquilo, continuidade você fica semana. com o Cabral aí e grava, como a aula está sendo gravada, eu posso ter acesso também depois. Pronto, beleza. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, tá? Curso. Aula 6. Questionamento dos temas. Tá abrindo, tá, turma? Questionamento do tema. Por que é importante a gente aprender a questionar esses temas, né? Esse material, a gente vai aprender a fazer perguntas exatas para obter as respostas necessárias para a produção do texto, certo? Então, por exemplo, digamos que o tema foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Então, para que você saiba o que o seu corretor deseja, é importante que a gente faça esses questionamentos sobre esse tema, tá? Quais são esses questionamentos? Primeiro, qual o tema é? Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, tá? Qual o elemento de maior destaque do tema? Quem pode me falar? Esse tema vai falar sobre quem ou sobre o quê? Educação, né? E deficiência. Ok. Também, tá? Mas o elemento principal desse tema aí é a palavra surdos, certo? A gente tem que identificar esse elemento principal. A educação, quem falou foi David Cabral. Cabral? A educação, Cabral, você identificou bem direitinho aí a questão do macrotema. É isso aí mesmo, tá? O macrotema é educação. Aí aqui, qual o elemento de maior destaque no tema? Resposta. O tema está falando sobre surdos. Então, dessa forma, surdo é o elemento, a palavra mais importante. Quando você consegue identificar a palavra mais importante, é importante que essa palavra apareça nos 4 parágrafos, certo?
do seu texto. Segunda pergunta. Encontrando a palavra-chave, no caso, surdo, certo? A gente vem questionar a segunda parte. Eu Ô, preciso... Vivi, essa ressalva aí. Deixa eu te cortar rapidinho. A ressalva para poder descobrir a questão, a palavra principal, no caso aí. São a questão dos conectivos. Nesse caso, você usou a preposição aí, né? Aí vem desafios para quê? Nessa linha de raciocínio, porque Cabral falou de forma solta aí. Educação e tal. Você já foi catando. E já você foi mais objetiva. Por que você foi objetiva? Como é que você chegou a essa conclusão? Massa, David, a pergunta. Quando eu leio o tema Desafios para a Formação dos Surdos no Brasil, vamos parar. Ele quer que eu fale sobre quem? Sobre os surdos, certo? É a palavra principal, entendeu? Eu não posso falar só sobre a educação, né? Em geral. A palavra principal aí é surdo, né? É sobre quem que ele está falando? Sobre os surdos. É o elemento principal, fundamental, né? A educação está, mas é uma educação É isso. direcionada Eu quero que aqui, você ao surdo. tipo assim, especifique para a gente como é que a gente chega a essa conclusão. Porque em aspecto geral, eu também iria pela linha de Cabral aí, que seria educacional no Brasil e surdo. Poderia até falar dos surdos assim, mas a ênfase seria maior na educação. Porque você já foi de forma linear e chegou a essa conclusão assim. Como é que a gente faz para ter essa percepção minuciosa? Pronto. Por que, David? Por que que é principal aí o surdo? Observe quando a gente vai fazer a segunda pergunta. Quando você fala assim, encontrada a palavra surdo, né? Precisa questionar mais alguma coisa? Falar sim. Aí aqui, o texto ele aponta que deve falar sobre o quê? A formação educacional. Quando eu leio Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil, você falou assim, a educação, certo? Mas é qualquer educação? Não, é a educação dos surdos. Então, o elemento principal que norteia todo o tema é surdo, entendeu? Eu não posso focar só na educação, porque aí está pedindo a educação dos surdos, entendeu? Então, eu não posso distanciar do elemento principal. Por que que eu enxerguei que surdos é um elemento principal? Porque se eu falar só sobre a educação no Brasil, não vai estar abordando esse tema, né? Se eu falar sobre só os surdos no Brasil, não vou estar abordando a educação. Mas o elemento principal é surdos, certo? Por quê? Porque eu especifico aí qual é a formação, tá? Não é só a educação em si, entendeu? Isso. Você especificou a Aí, questão que está especificado. isso. Então, assim, aí eu identifiquei os surdos, certo? Que é o elemento principal. Eu vou falar qualquer coisa sobre o surdo? Não. Aí o que é que você percebe? Que o próprio tema vai direcionando, vai lhe dando o norte. Eu não vou falar sobre qualquer coisa sobre o surdo. O que é que eu vou falar? Eu vou falar sobre a formação educacional, entendeu? Então, assim, eu posso falar qualquer coisa sobre o surdo? Não. O texto aponta para falar sobre a educação, a formação educacional, entendeu? Então, observe que eu quero que vocês façam esse questionamento para que vocês já tenham um direcionamento do tema, né? Então, você não vai escrever qualquer coisa. Você identificou aí a palavra principal, surdos. Posso falar qualquer coisa sobre surdo? Não. É sobre o desafio para a formação educacional. Eu direcionei. E aí tem uma terceira pergunta. Por quê? O que é que eu estou ensinando para vocês aqui? Para que vocês questionem este tema, né? A terceira pergunta eu posso, aí aqui, o que deve ser falado sobre a formação educacional, sobre os enfrentamentos e os desafios, né? Então, por quê? Olha a palavra aqui acompanhando formação educacional, desafios. O que é que eu quero que vocês percebam? Eu estou aqui, ó, detalhando, né, cada elemento desse tema. Tá vendo? Eu iniciei aqui com surdos, aí segunda pergunta, é para falar qualquer coisa? Não, é para falar sobre o quê? Sobre a formação educacional. Mas o que na formação educacional? Os desafios, né? As dificuldades, certo? Sim. Aí vem a quarta pergunta. Eu preciso explicar sobre os desafios para a formação educacional dos surdos no mundo em geral? Não. Por quê? Porque o próprio tema já especifica que é no Brasil. Tá vendo? Então, assim, o que é que eu quero que vocês percebam para poder não tangenciar o tema, para poder abordar por completo e conseguir entender esse tema? É fazer esse questionamento do tema. Tá vendo? Então, identifica para
o elemento principal, surdos. E aí, através dele, você vai questionar. É para falar qualquer coisa? Não, sobre a formação educacional. O que da formação educacional? Os desafios. De qualquer lugar? Não, no Brasil. Quando você faz esse questionamento do tema, você detalha especificadamente cada parte do tema. Você fazendo isso, você fazendo este questionamento, você automaticamente, o que é que acontece? Você consegue interpretar esse tema. E interpretando o tema, você não corre o risco de tangenciar ou de fazer fuga ao tema. Entendeu? Sim. Vamos lá. Aí agora eu coloquei aqui um exemplo para ver se vocês entenderam mesmo de verdade verdadeira, tá bom? E aí é vocês que vão falar. Esse módulo tem que ter a participação de vocês. Vamos lá. Então, atividade. Essa atividade tem como objetivo de ajudar a realizar estes questionamentos naturalmente, assim que você pegar a proposta de redação. Esses questionamentos, eles devem fluir naturalmente na sua cabeça, tá? Então, agora, elabora os questionamentos para o tema abaixo. Vamos lá. Tema: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Primeira pergunta: qual o elemento de maior destaque desse tema? Esse tema está falando sobre o que em si? Doenças mentais. Arrasou! A palavra-chave desse tema é doenças mentais. Tá vendo aí? Então, vamos lá. Aí, a segunda pergunta é: eu vou falar sobre qualquer coisa das doenças mentais? Não. Eu vou falar sobre o quê? Estigmas associados. Os estigmas. Ela fala sobre o estigma aí. Exatamente. Então, eu vou falar sobre o estigma das doenças mentais. Já fiz a segunda pergunta. Aí, a próxima pergunta. Cadê? Bota só. Sociedade brasileira. Ok. É para eu falar sobre estigma associado às doenças mentais em qualquer lugar? Não. Eu estou especificando aqui o lugar, aonde é na sociedade brasileira, tá? Então, isso faz com que você não tangencie. E por que é importante você fazer essas perguntas? Porque se você falar só sobre doenças mentais e não citar o estigma, você vai tangenciar, porque você não abordou o tema por completo. Tudo bem. Ô, Vivian, esse tangenciamento é uma fuga parcial ou que seria esse tangenciamento mesmo? Pronto. Ótima pergunta, David. O tangenciamento do tema, ele acontece quando você não aborda o tema por completo. E quando é que você não aborda o tema por completo? Quando você apenas fala sobre uma parte do tema. A abordagem completa só acontece quando você fala sobre todas as partes do tema, certo? Então, aqui, se eu falar só sobre doenças mentais, eu não estou abordando o tema por completo. Por quê? Porque faltou aí eu falar sobre o estigma e também sobre a questão da sociedade brasileira, que é na sociedade brasileira. Para que não aconteça esse tangenciamento, eu tenho que contemplar toda a abordagem do tema. E aí, por isso, David, que a gente dá aquela dica de você utilizar aquela proposta, né, da redação, adequando na sua introdução e na sua conclusão. A proposta inteira mesmo. Por quê? Para não ficar nenhuma palavrinha fora, certo? Por quê? Porque se você não, exemplo, você utilizar doenças mentais e não falar sobre o estigma, o que é que aconteceu? Você não abordou por completo. Se você falar sobre o estigma, doenças mentais e não falar desse estigma das doenças mentais na sociedade brasileira, também não foi completo. E aí você vai tangenciar. E você sabe o que acontece quando o aluno tangencia o tema? Se você tangenciar o tema, sua redação pode estar perfeita, mas na competência 2, na competência 3 e na competência 1 ficará apenas com 40%.
pontos. Mesmo se tiver repertório legitimado, pertinente ao tema, mesmo se o projeto de texto estiver estratégico, mesmo se a sua proposta de intervenção contenha os 5 elementos. Se você tangenciou o tema, você só vai ficar com 40 pontos na competência 2, na competência 3 e na competência 5. Por isso que é muito arriscado e é importante você fazer esse questionamento do tema para que você não corra risco de tangenciar, entendeu? Oi? Cadê Entendi. você? Entendeu? Não foi, Marco? Entendeu? Então, por isso que é importante. Então, vocês têm que fazer esse questionamento do tema e abordar cada elemento. Observe que aqui, nesse tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, a gente aborda 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Doenças mentais, que é o quê? A palavra-chave, a palavra principal, né, da proposta. O estigma, certo? É o segundo elemento. E sociedade brasileira. Então, para o seu tema estar completo, eu preciso falar sobre o estigma das doenças mentais na sociedade brasileira. Entendeu? E aí sim o seu texto vai estar com a abordagem completa. Tranquilo? Eu fiz um outro slide, mas eu posso passar na próxima aula, interromper o que a gente pode. Que é, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho rapidinho, tá, Marco? Só para você conseguir aprofundar suas ideias, e aí eu apresento ele detalhadamente na próxima aula. Esse aí você vai mandar para o grupo hoje, né, Viu? Esse conteúdo de hoje? Vou mandar sim. A próxima coisa, o próximo passo que eu vou mostrar para vocês, importantíssimo, é a questão de você, como ter ideias para a produção. Eu vou só apresentar e aí na próxima aula eu faço o detalhamento direitinho, tá bom? Como ter ideias para a redação? Existem, gente, alguns questionamentos específicos para que você organize os seus argumentos, tá? Então, quais são esses questionamentos? Qual é o macrotema? Como Cabral, né, identificou ali a questão da educação, né, quando eu apresentei a educação dos surdos, certo? Aí você vai pensar, o que eu já ouvi, já li, eu já assisti de filmes, jornais, vídeos, músicas, poesias, livros sobre este assunto, tá? O que eu sei sobre esse tema? O que eu estudei em história, geografia, filosofia? Tenho algum exemplo em mente sobre este tema? Este tema traz algum problema para a sociedade? Qual? O que impede a resolução deste problema? Este problema pode gerar outros transtornos da sociedade? Essas perguntas, quem são as vítimas impactadas direto ou indiretamente? Como e por quem pode ser resolvido este problema? Quando você faz estes questionamentos, a sua redação automaticamente já está argumentada, já está produzida. E aí, o que eu vou mostrar para vocês? Juntando esses questionamentos sobre o tema com o esqueleto que eu já passei para vocês, sua redação está pronta. Entendeu? Independente do tema que cair. Por quê? Porque esses questionamentos vão ajudar vocês a o quê? A argumentar sobre aquele tema. E o que é a única coisa que falta no esqueleto? Aquela argumentação do tema específico. Então, sabendo fazer esses questionamentos, relacionando ao esqueleto que vocês já receberam na aula passada, a sua redação está pronta. Entendeu? E aí eu fiz, só que já são 9h46, né? Eu vou passar esse slide na próxima aula para a gente estudar ele detalhadamente, tá? E aqui estaria a proposta, que seria da aula de hoje, mas não tem problema, a gente analisa direitinho na aula seguinte, certo? Cadê? Alguma dúvida, gente, sobre o que a gente apresentou hoje? Tranquilo, entenderam direitinho? Estou tranquilo, Vivian. Marco, na próxima aula, eu posso abrir a sua redação? Pode sim, Vivian. Tranquilo.
Pronto. Pode sim. Então, na próxima aula, eu vou abrir a sua redação. Vai ter um momento, gente, da aula que vocês vão fazer o papel de corretor, entendeu? Mas ainda preciso de um pouquinho de amadurecimento de vocês para essa análise. Então, vai ter um momento da aula que eu vou abrir a redação e o aluno que fez esta redação vai ter que argumentar para mim por que que ele vai merecer tal nota. Por que que naquela competência ele colocou aquilo, tá? Por que que é importante fazer isso? Para que vocês tenham consciência do que de fato tem que ter esta redação, tá? Então, assim, caso, Marco, você enviou antes ou depois, porque na plataforma a gente não escolhe a redação que vai abrir, é na sequência. Aí, se por acaso o seu não estiver na sequência, aí eu vou mandar vocês, vou abrir a plataforma com outro tema, com uma outra parte só para você encaminhar para a gente abrir esta, tá bom? Mas aí só se for necessário, se não, não tem problema não. Gente, então é isso. Eu acho que a gente conseguiu aí alcançar o objetivo da aula de hoje. Hoje eu vou passar para vocês uma cartilha de redação nota 1000, certo? Para que vocês tenham, dê uma leitura sobre essas redações nota 1000, tá? Para que vocês percebam aí essas estruturas, para amadurecer mesmo mais a ideia de vocês, tá? Vou enviar também a proposta da redação e já vou colocar no grupo aqui também essa proposta da redação. Você conseguiu enviar, não conseguiu, Marco, da crise hídrica? Consegui. Pronto. A proposta da redação hoje é a violência dos estádios de futebol. E eu vou ficar para o CFO, né? Já que agora eu não sei se Gustavo vai continuar, porque ele não me deu um retorno. Aquela. Como é o nome da menina que eu esqueci? Luciana. Ela está viajando, então ela vai retornar só com 15 dias para o grupo. Aí só vai ficar o CFO. Aí eu vou focar só com temas possíveis para cair no concurso de vocês, tá bom? Isso. Maravilha. Aí, inclusive, essa violência no estádios, eu já coloquei já direcionando para isso. Eu dei uma pesquisada, e aí possa ser, é um tema que possa ser, né, que venha cair. Então, eu vou tentar sempre direcionar para assuntos do concurso de vocês. Eu já abri, já olhei aqui umas listas. Se você puder também, só um adendo. Se você puder pegar as provas anteriores, só para você se magiar assim, ó, ela gosta de cobrar tal tipo de tema, entendeu? Ô, David, Mais propício, eu olhei 2012, na alguma, internet. da Consultec mesmo. Sim, eu olhei na internet e eu não consegui acessar essas provas. Você tem alguma? Vivian, porque Você tem, Porque Marco? Não, porque o CFO, antes de 2019, era da Consultec. Aí você Sim. acha, na Consultec, você acha várias provas do CFO. Pronto, Porque eu vou... em 2019 foi uma banca que eu não sei o nome, mas que tem na internet também. Mas geralmente, rapidinho. A última foi o NEB, mas ela acha aí nas plataformas, Gran Curso, online mas também. a banca não foi o NEB, não. Foi uma banca aí de... Mas geralmente, o CFO é uma questão sobre violência. Geralmente tem uma sobre violência e segurança pública e outro tema atual. Geralmente é assim. Pronto. Isso. Eu dei uma olhada e não encontrei, assim, de forma específica. Mas eu vou olhar novamente. E caso eu não consiga e vocês encontrem, encaminha para mim, tá bom? Certo, mas Consultec você acha. Consultec acha as antigas. Certo, eu vou dar uma olhada. Beleza, então. Aí, Cabral, se ela não conseguir, Cabral, você já manda, então. Se você já tiver com a sua já engatilhada, você passa para ela distribui. Pode ser? Eu tenho aqui a prova do último CFO. Eu vou ver se eu consigo tirar foto e mando no grupo, filho, do tema. Beleza, Pronto, então. Tá bom. Tá certo, gente. Então é isso. Vou mandar todo o material para vocês. Estudem. Bom final de semana, gente. Até Obrigado, a próxima. Beijão. Bom final de semana. Beijo, tchau. Tchauzinho. Deixa eu parar aqui a gravação, senão eu esqueço.